Este vídeo contém imagens e símbolos históricos usados estritamente para fins de análise e estudo técnico. Não há qualquer apologia envolvida. Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Se você é fã de aviação militar e histórias de viradas épicas na Segunda Guerra Mundial, aperta o play e não pisca, porque hoje vamos desvendar o matador de zeros, que transformou o Pacífico num cemitério de aviões japoneses. Se você assistiu Top Gun e ficou imaginando como seriam os verdadeiros dogfights da vida real, nada como a Segunda Guerra Mundial, onde os combates eram brutais e o F-14 Tomcat da época era o lendário Grumman F-6 Foxtrot Hellcat, um caça que nasceu das cinzas de Pearl Harbor, inspirado por um segredo japonês capturado no gelo do Alasca, e que acumulou uma rate de abate de 19 para 1, criando mais ases do que qualquer outro avião americano. Se você curtiu nosso vídeo sobre o F-4 Foxtrot Wildcat, o azarão que segurou a onda contra o Zero, clica no link no card para conferir, porque o Hellcat é o upgrade brutal que mudou o rumo da Guerra do Pacífico. Transformou defesa em domínio absoluto. Ficou curioso? Vamos mergulhar nesta máquina que salvou porta-aviões e humilhou Tóquio, com fatos inéditos de arquivos desclassificados. Ele foi responsável por 75% de todas as vitórias aéreas da Marinha Americana, mesmo chegando mais de um ano e meio depois de Pearl Harbor. Fique até o final, porque tem curiosidade atrás de curiosidade, que vão te deixar de boca aberta. Se inscreva, ative o sininho e comente, Hellcat ou Zero? Para mais conteúdos como este, vamos decolar. 1. O nascimento do projeto, das cinzas de Pearl Harbor ao segredo do Alasca. Vamos ao berço dessa fera. O F-6 Foxtrot Hellcat surgiu em um momento crítico, após o ataque japonês a Pearl Harbor. A Marinha Americana precisava urgentemente de um caça para substituir o F-4 Foxtrot Wildcat. Ele era robusto, mais lento e inferior contra o ágil A-6 Mike Zero. A Grumman recebeu o contrato em junho de 1941, após os Estados Unidos entrarem em guerra. O projeto acelerou num ritmo sem igual e, em 1942, receberam um presente inesperado do destino. Um Zero caiu praticamente intacto em Akutan, Alasca, após o fatídico ataque japonês a Midway, que contou com um grupo-tarefa diversionário nas Aleutas. Além de perder feio em Midway, ainda forneceu todos os segredos do Zero aos americanos. Os engenheiros americanos consertaram o Akutan Zero e efetuaram diversos experimentos para avaliação operacional do inovador caça-inimigo e descobriram suas fraquezas, como falta de blindagem, tanques vulneráveis, estrutura leve demais. Todas essas informações foram incorporadas no projeto da Grumman. Resultado? O Hellcat foi desenvolvido em tempo recorde. O primeiro protótipo voou em 26 de junho de 1942. Em apenas 14 meses depois, em agosto de 1943, já estava em combate no Pacífico. O projeto original era tão bom que poucas alterações foram necessárias durante toda a sua produção. O Hellcat foi dotado de potência bruta com o melhor motor aliado da Segunda Guerra, Pratt & Whitney Rommel 2800 de 2.200 cavalos, 83% mais potente que o F-4 Foxtrot. Asa maior para estabilidade na operação embarcado, blindagem reforçada, maior armazenamento de munição. Em suma, um tremendo predador. 2. Gato Rei do Pacífico. Comparações brutais. Hellcat versus Wildcat versus Zero. Vamos aos números que contam a história. Contra o Wildcat, o Hellcat era um salto gigante, 19% mais rápido, taxa de subida 75% melhor, autonomia 12% maior, 33% mais munições nas 6.50
e blindagem 20% mais espessa. Operação em porta-aviões? Ambos excelentes, mas o Hellcat foi feito para os novos decks da classe Access, com estrutura reforçada para catapultas e cabo de aresto mais pesados. Agora, contra o Zero. Velocidade 8% maior, subida 33% maior, resistência a danos 100% superior, graças à blindagem e tanques autosselantes, que o Zero simplesmente não tinha. Manobrabilidade. O Zero ainda virava mais apertado em baixa velocidade, mas o Hellcat dominava mergulhos e combates rápidos. O Pacífico vasto, onde sobreviver a danos e voar longe eram cruciais, o Hellcat era o predador perfeito. E tem mais, o Hellcat é o segundo maior caça monomotor da Segunda Guerra Mundial, só perdendo ligeiramente para o P-47 Thunderbolt. E isso dava espaço para combustível, munição e robustez que poucos caças tinham. 3. Desempenho em combate, do Turkey Shoot ao cobertor azul. O Hellcat estreou em setembro de 1943 na Batalha das Ilhas Marcos e, em 4 de dezembro do mesmo ano, já mostrou do que era capaz. Perto de Kwajalein, 91 Hellcat contra 50 Zeros. Resultado: 28 abates japoneses e apenas 2 perdas americanas. A partir dali, o céu mudou de dono. No Marianas Turkey Shoot, em junho de 1944, os Hellcats massacraram a aviação japonesa. Mais de 300 abates em poucos dias, taxa de 30-1. Em dogfight, táticas com boom e zoom, mergulhos rápidos e subidas exploravam a potência para evitar curvas com os zeros. No total, 5.271 vitórias aéreas confirmadas, contra 270 perdas, taxa de 19-1, a melhor da guerra. Indiscutivelmente, o caça americano de maior sucesso de todos os tempos, e o embarcado mais letal da história. Capaz de combater dia e noite com a versão F-6 Foxtrot 5 November equipada com radar. O Hellcat virou uma presença constante dos céus do Pacífico. Para os japoneses, era motivo de medo e tensão. Para os americanos, conforto absoluto. Eles chamavam essa cobertura 24 horas de Big Blue Blanket, o grande cobertor azul, que protegia as frotas de kamikazes e ataques surpresas. E não era só superioridade aérea. O Hellcat executou uma diversidade de tarefas, como ataques terrestres com foguete HVAR, High Velocity Aircraft Rocket, escolta de bombardeiros e foto-reconhecimento com câmeras sobre a fuselagem. Relatos de pilotos são cheios de histórias de Hellcats voltando crivados de balas e com tanques perfurados ou asas danificadas e ainda pousando em segurança. 4. Curiosidades e principais ases. Os heróis do Hellcat. Um total de 12.272 Hellcats fabricados. Incríveis 11.000 em apenas 2 anos. O preço original de $50 mil caiu para $35 mil, tornando-o o caça mais barato dos Estados Unidos na época. Mais barato que o P-51, $51 mil, e muito mais que o P-47, $83 mil. E pasmem, a Grumman reduziu o preço em 40% durante a guerra, algo que nenhuma outra empresa fez. Puro patriotismo. Velocidade de produção, recorde americano, 605 Hellcats por mês, em março de 1945. Ninguém acompanhava. O Hellcat também serviu na Royal Navy britânica, denominado como Gannet, depois adotaram a nomenclatura americana Hellcat, voando com sucesso do Mediterrâneo à Noruega. Foi o caça-naval mais amado pelos pilotos. Manutenção fácil, decolagem, táxi e principalmente pouso muito mais seguros que o Corsair, apelidado de Ensign Eliminator, eliminador de tenentes,
por sua dificuldade. Pilotos que voaram ambos sempre diziam: prefiro viver para ver minha namorada de novo a ter 70 km por hora a mais de velocidade. E tem mais. O F-6 Foxtrot 5 foi a primeira aeronave usada pelos Blue Angels, a equipe oficial de demonstração da Marinha, em 1946. Os últimos combates? Na Guerra da Indochina, 1950 a 52, pela França, já com sinais de obsolescência, e serviu na Marinha Uruguaia até início dos anos 60. Os ases, o maior as de todos os tempos da Marinha dos Estados Unidos, Dave McCampbell, com 34 vitórias, todas no Hellcat, incluindo 9 em uma única missão, recorde americano. Ele descreveu o F-6 Foxtrot como um caça excepcional, tinha um bom desempenho, era fácil de pilotar e era uma plataforma de tiro estável. Mas o que eu realmente mais me lembro que era robusto e fácil de manter. Hamilton McWhorter foi acreditado com o abate de 12 aeronaves japonesas. Ele foi o primeiro aviador da Marinha dos Estados Unidos a se tornar um as com o Hellcat e o primeiro piloto de porta-aviões da Marinha a alcançar o status de as duplo. Mais de 300 ases no Hellcat, apelidado Ace Maker, por sua estabilidade e fogo. Outro twist, pós-guerra, Hellcats viraram drones para testes nucleares em Bikini Atoll, sobrevivendo à radiação que derreteria zeros. 5. Produção, usuários e o fim de uma era. 12.275 unidades produzidas de 1943 a 1945. Recordista de produção de caças por mês. Usado pela US Navy, Royal Navy, França e até Uruguai. O seu substituto imediato não foi o F-4 Uniforme Corsair, como muitos afirmam, e sim o F-8 Foxtrot Bearcat, 1955. O Bearcat tornou-se o último motor a pistão para os esquadrões pós-guerra devido ao início da era dos jatos. No entanto, o F-4 Uniforme Corsair, contemporâneo do Hellcat durante a Segunda Guerra Mundial, assumiu muitos papéis pós-guerra devido à sua versatilidade em apoio ao solo, continuando em produção até 1953. Na Guerra da Coreia, 1950 a 53, o Corsair brilhou ao lado de jatos, como o Grumman, F-9, Foxtrot, Panther. 6. Conclusão. O legado do matador de zeros. O F-6 Foxtrot Hellcat não foi só um caça, foi a arma que virou o Pacífico de cabeça para baixo, inspirado por um zero capturado. Robusto, letal, barato, fácil de manter e amado pelos pilotos. E criador de super-ases como McCampbell. Do Big Blue Blanket ao recorde de produção. Do Ace Maker ao Blue Angels. Ele escreveu história. Um número relativamente grande de Grumman F-6 Foxtrot sobrevive até hoje, seja em museus ou em condições de voo. Curtiu esta viagem? Deixe o like, comente qual curiosidade te surpreendeu mais e se inscreva para mais histórias reais de aviação militar. Confira também nosso vídeo sobre o F-4 Foxtrot Wildcat, o predecessor que abriu o caminho. Até a próxima aventura aos céus. Até breve.